Bom, a gente está no capítulo 13, né, que fala sobre o campo na mediunidade, o sentimento fraterno. Né? E na semana passada, né, foi desenvolvida uma grande, né, discussão, né, em torno do campo consciência alerta. O Ismael chegou a falar até do agregado, né, de como esse campo consciência alerta, de certa forma, nos protege de nós mesmos, né, fazendo com que a gente não fique tão à mercê das energias negativas que nos cercam, né, e nos ajuda a nos relembrar do que realmente compõe a nossa essência, né? E, se não me engano, nós paramos aqui, nesse entretanto aqui. Alguém quer ler? Então, vamos lá. Entretanto, a depender do acúmulo de pensamentos em desalinho, a vibrar prolongadamente, pode acontecer uma espécie de intoxicação fluídica, alterando as estruturas energéticas do perispírito, até que ele perca a forma consciencial humana e se converta em ovoide, assim como tem sido relatado na literatura espírita. Essa questão do ovoide é interessante a gente ressaltar que eu já vi algumas pessoas, né, acharem que isso seria uma forma de castigo para o espírito que não soube se conduzir de forma, sem uma expressão melhor, mais adequada, né, à sua existência atual. Né? E não é isso, não. Isso é só como ele diz aqui, uma intoxicação de energias negativas que vai se condensando. E por atração magnética, aquilo vai fazendo com que ele se contraia e forme essa forma, né, que talvez não seja nem ovoide, mas que é uma forma da gente compreender a aglutinação de energia se contraindo e formando uma massa menor do que deveria ser. Né? Isso seria um retrocesso? Eu não vejo como retrocesso. Eu vejo só como uma evolução normal de energias naquele momento. Pela física, talvez o Ismael consiga explicar isso melhor. Esse é um momento energético que se passa com aquele espírito, mas não que ele involua. Ele não perde o conhecimento que ele tem, ele não perde as capacidades que ele adquiriu. Simplesmente as energias em volta dele se tornam mais densas. É como a atração, digamos assim, de um imã, né? Atraindo-lhe malhas ao seu redor. Aquilo vai se aglutinando e formando uma massa única. Então, é simplesmente uma aglutinação dessas energias. Talvez, aí é elucubração minha, né? Isso aconteça para evitar justamente que essas energias mais desajustadas se irradiem e possam atingir outros ao seu redor. Então, ela é aglutinada como que ficasse ali restrita, até que esse próprio espírito, através da ajuda adequada, consiga compreender os seus processos e vai saindo daquilo. E isso sempre passa pela descoberta do amor. Não sei se, de repente, alguém tem alguma visão diferente. Não, Silvia, minha bem nesse ponto mesmo. Sobre a questão do retrocesso, foi bem como o Silvio colocou, né? Todo o que ele já adquiriu, né, nesses campos que vão sendo assimilados, ele se mantém. Acontece que tem determinados campos que eles se tornam tão fortes, tão intensos, que ele fica preso naqueles loops de tal maneira que vai desestruturando toda essa parte, esse corpo que vem abaixo, sabe? Desestrutura mesmo, porque ele é muito plástico, é muito energético. Então, por conta
dessas estruturas que se tornaram muito, muito desarmônicas, determinados pontos que ele fica e realmente não consegue sair dali, sabe? Acaba que ele perde aqueles corpos e como uma forma de... Aí vem é o formato de maior estabilidade energética, ele acaba nessa parte mais densa ficando como um ovoide. Então, os ovoides têm todo um tratamento próprio para começar a despertar e novamente estruturando o corpo energético. E está tendo muita reencarnação, como nesse processo da transição, está tendo muitas reencarnações de espíritos que estavam muito tempo assim, sabe? Inclusive, quando eles colocam, né, que essas energias, elas também são para auxiliar muitos espíritos na reencarnação, né, que não só de espíritos que vem de fora, que precisa de determinadas energias, mas como muitos espíritos que estavam presos, e olha, às vezes eles ficam presos durante séculos, às vezes milênios. Essas energias são feitas e eles estão indo para a carne, porque a carne, essa estrutura física, ela consegue dar uma estruturada, ela é mais estável, mais sólida, como uma chance ainda nessa transição que está acontecendo para eles começarem a se estruturar, a se organizar. E, né, antes de ser levado para outros orbes, então é algo que está acontecendo bastante. Aqui ele fala, né, que assim como tem sido relatado na literatura espírita, o ovoide sempre me intrigou e eu ainda não vi na literatura espírita trabalhos em que a espiritualidade realiza com os ovoides nessa reconstituição, sabe? Eu ainda não encontrei, eu tinha vontade de conhecer melhor essa recuperação. Né? A gente sabe do processo que vai se desestruturando a ponto dele acabar se desestruturando na própria forma de expressão. Fica tão preso que essa forma de expressão, e aí vai ficando como um ovoide. Mas na recuperação eu morro de vontade. Se alguém, né, tiver algum conhecimento de algo desse respeito, eu gostaria, né, de aprender mais. Eu também não lembro. A gente fez alguns trabalhos de recuperação, assim, quando estava fazendo o grupo de socorro, que usava cromoterapia. E é bem como o Silvio falou, gente emanava amor pela chama violeta e ia passando e a pessoa e o espírito ia retomando a forma. E no livro Mãos de Luz, ela coloca que o ovoide é como se fosse um corpo que a pessoa volta para aonde está as vidas passadas. Então, seria como um resgate mesmo para resolver alguma questão, ela vai até lá, para de lá voltar. E sempre a gente usou a chama violeta e emanava os mentores para irem recompondo a forma. Isso é bem interessante. Eu também nunca cheguei a ler nada dizendo que pode reencarnar direto de ovoide. Não, precisa ter precisa ter a reconstituição para ser ligado ao corpo. Né? Do ovoide tem que ter tipo essa recuperação aí que a Ana falou, que eles vão tomando, e aí, claro que o corpo físico, né, não vem aí com várias... acaba expressando muito dessa desarmonia. Mas direto do ovoide não, acho que, bom, eu também, é o que eu acredito, né, desses processos de reencarnações, que eles devem fazer todo esse processo da reconstituição, que precisa realmente de uma energia muito grande. E um mínimo de consciência, né, senão não aproveitar absolutamente nada. Mas foi só uma coisa assim, que eu nunca vi falando nada, não sei nem se, de repente, alguns casos extremos pode, né,
Mas, assim, eu nunca li nada. Aliás, a literatura fala dos ovoides, mas o que você falou, ela não descreve muito os processos que envolvem o ovoide. Então, uma coisa que eu acredito, mas isso também é hipótese, porque estão tendo várias reencarnações em massa. E reencarnações que às vezes elas são breves, ali é só realmente um momento de dar ele começa a se formar e não dá prosseguimento, né? Então, às vezes, na própria gestação é interrompido, mas só esse primeiro contato ali naquela energia da mãe envolvendo, já é um verdadeiro tratamento, um verdadeiro choque com outras energias onde vai se formando, né? Então, eu acredito que está acontecendo muitas reencarnações desse tipo, reencarnações que são ali quase que o contato, aonde a mãe, né, claro que deve ter a anuência dela, junto com toda a espiritualidade maior, recebe ali, né, tá nessa gestação e depois ela é interrompida, e foi uma gestação assistencial mesmo, foi ali para um espírito que está se estruturando. Eu acredito que isso está acontecendo demais, sabe? Porque realmente eles têm falado muito nesse processo de reencarnações, estão acontecendo muitas, muitas reencarnações, mas talvez sejam essas reencarnações também, essas que são breves, elas também estão incluídas como formas assistenciais, sabe? Será que a gente poderia fazer uma analogia disso com o choque anímico das reuniões mediúnicas? Eu imagino que sim, porque para o espírito é um choque de energias imensas, e aí tira ele daqueles loops onde ele está preso, né? Eu acredito. Porque o choque anímico é bem isso. Ele está preso naquele pensamento quando vem aquele choque de energia no campo do médium, ou no próprio campo vibratório do grupo. Ele sente. Acho que uma vez até eu dei um exemplo aqui que eu acho que é bem isso. Quando a gente é criança e tá muito bravo, né? Muito bravo com alguma coisa. Aí vem a mãe e coloca a gente assim, ou então a avó, aí coloca no colo, aí a gente vai ali já se acalmando, né? Vai mudando completamente os pensamentos da criança. Acontece isso. Eu vejo também, Silvio, com uma possibilidade aí de um choque anímico naquele campo da mãe, né? Que teve a formação e vai se desenvolvendo, e às vezes os próprios mentores falam assim, não, aqui vai ser breve mesmo, só para começar os tratamentos, sabe? Pessoal, uma vez eu ouvi a Mônica de Medeiros falando que a espiritualidade leva ovoides até o sol para o primeiro choque. Aí, eu não sei a fonte, né, dessas informações, mas eu lembro dela ter falado isso. Gente, a espiritualidade é tão rica, né, deve ter tantas e tantas... Interessante. E a gente sabe tão pouco. Não, uma coisa até bem plausível, né, que a gente sabe que o sol é um manancial energético muito acima da nossa compreensão, né? Teria toda a lógica, digamos assim, do mundo, né, fazer isso. É engraçado, quando a Osmar falou assim que parece muitas encarnações estão em massa, né, nesse momento, de seres que estavam passando por essa situação, então, né, e tudo. Porque eu, assim, às vezes fico imaginando assim, a gente está vendo algumas coisas que a gente não via antigamente, né? Ou a gente talvez não fosse informado, não sei. E assusta às vezes, né? A quantidade de informações chega à crueldade, né? Cruéis que a gente está chegando, que a gente está ouvindo. Tudo bem que eu acho que nas cruzadas, naquela época toda já devia existir. Mas a sensação que todas as vezes eu falo é assim, é como se eu visse as pessoas saindo de locais mais escuros e indo para a luz. Mas ainda como... E a gente sofrendo esse choque.
Aí, né, claro, a gente geralmente acha que a gente não é o pessoal que está saindo da caverna, né? Eu não. Mas eu fico assim, gente, é uma sensação disso, de que a gente está indo, está começando a sair aquelas formas ainda, saindo para a luz, né? Para o sol, para alguma coisa. E aí a gente está assistindo, e a gente está vendo, e a gente está tendo informação, e está muito assim, dá um susto na gente, às vezes, né? Com certeza. Sim, é o que você falou, Diva. A gente acha que não, né? Mas provavelmente a gente vem lá do buraco também. E assim, uma coisa que às vezes passa na minha cabeça é que muito desses espíritos assim, que a gente vê que nos assustam, são espíritos que estão nessa vibe, né, de desarmonia há tantos anos, que eu penso ainda existirem assim os que mais nos causam susto, serem os mesmos ainda de época de cruzadas, de Inquisição, que ainda estão ainda nessa mesma perpetuação de ideias e que não conseguiram se modificar. Então, como a gente traz toda a nossa bagagem, né? A gente sabe que a gente desliza milhões de vezes por dia, né? Mesmo tendo toda essa boa intenção, todo esse, né, na nossa perspectiva de tentativa de preparo, né, para se tornar uma coisa melhor, um espírito mais elevado, né, pelo menos um pouquinho melhor, a gente desliza direto, né, nas nossas apreensões, nas nossas inquietações, nas nossas raivas. Eu vejo esses que causam mais males, né, numa assim, condição, né, de uma visão muito mais ampla, espíritos que vêm há tanto tempo nisso, que são a esses, né, que todo esse trabalho de transição planetária dirigem as suas forças, né, que talvez sejam eles que precisem muito mais ajuda do que qualquer um de nós. Vamos lá, vamos continuar a ler. A gente só leu uma frase. Doutrinadores e médiuns, quando estiverem congregados em sessão mediúnica assistencial, mantenham-se conscientes da necessidade da prece enternecida, direcionando-a intencionalmente para o campo mental consciência alerta do espírito assistido, na esperança de que o mesmo se reencontre e tenha a oportunidade de reformular os seus planos de vida. Então vamos agora ao comentário do nosso querido irmão Vitor. O capítulo nos surpreende pelo manancial de informações relevantes repassadas aos lidadores da prática desobsessiva. Parece-nos, de bom alvitre, fixar na memória certos detalhes corriqueiros identificados nas sessões mediúnicas. Em inúmeras situações, nos defrontamos com entidades desnorteadas ou maléficas, todas portadoras de impressões conscienciais perturbadoras, nas quais vibram teias reencarnatórias complexas. Todavia, faz-se oportuno reconhecer que, ao lado da maldade, milenar a escurecer inúmeros segmentos vibratórios do campo mental, encontram-se as reminiscências de caráter favorável, para as quais os esclarecedores devem estar atentos quando no trato com as entidades assistidas. E aqui, quando ele fala de encontrar as reminiscências de caráter favorável,
Isso aí eu penso diretamente no campo consciência alerta, né? Que como Ismael não cansa de explicar para a gente, né? É onde está guardado realmente tudo de bom que a gente já criou, pensou, realizou, que fica ali armazenado e protegido, para sempre nos relembrar de que tem uma saída, que tem um caminho diferente a seguir, que nós somos muito melhor do que aparentemente acreditamos ser. Então, quando ele fala assim de a gente fazer a oração, né, ou energização, não sei, é para que essa pessoa entre em contato com esse consciência, com esse campo, né, para que é um exercício dela mesma, vamos dizer assim, a gente às vezes vê, Deus ajuda, não sei o quê, mas Deus não vai entrar ali, né? E a pessoa tem que entrar nesse campo dela mesma, para ela mesma se, né, sair dessa situação difícil, vamos dizer assim. Eu vejo assim, no caso, quando ele fala uma oração enternecida, né, é uma vibração mento-magnética. Você começa a desejar, na verdade, através da tua oração, que ele consiga se lembrar dessas memórias. Que conforme ele consegue acessar essas memórias, ele vai recuperando a parte da consciência de certos momentos da vida dele, da existência dele, e do que ele já realizou. E ele começa a criar contrapontos com o que ele está passando, com o que ele já realizou. E aí, nesse momento que ele vai criando, relembrando e criando esses contrapontos, ele abre acesso a outras informações e a outras energias diferentes, não apenas do grupo que está ali, mas dos mentores dele, de familiares deles, que começam a poder acessar não a mente dele diretamente, mas o próprio espírito dele se aproximando, tentando, digamos assim, intuí-lo de que ele pode fazer uma coisa diferente. Eu penso que funcione mais ou menos assim. Um caso, bem nesse ponto que você colocou, Silvio, acontece com aquelas pessoas que têm uma vibração muito alta, né? A gente pode até pensar aquelas grandes figuras espirituais, aqueles mestres do Oriente, tem vários casos assim, né? O próprio Cristo, imagina o Cristo como é que deve ser. É uma vibração tão alta que a pessoa está ali o tempo todo irradiando, que o que eles colocam é que o campo consciência alerta, você não consegue mexer, é algo que é da própria pessoa, mas pela vibração alta você consegue vibrar, né, fazer com que ele fique oscilando de uma forma mais intensa, e ali irradia para os outros campos mentais dele e se conecta com os mentores, bem a questão que o Silvio falou. Então é muito comum, né, tem esses espíritos que têm uma vibração mais alta, a gente conhece no nosso contexto, ou os casos que acontecem, né, com Chico, com esses mestres do Oriente, que a pessoa chega ali perto e fala assim, olha, você não falou nada, mas eu consegui, né, já estou me sentindo bem, já sei o que eu devo fazer, já estou cheio de esperança, porque aquela vibração já foi acessando, por um processo de ressonância, os campos mais elevados daquela pessoa que foi lá procurando ajuda. E ali os mentores já foram atuando, já foram trabalhando, então não foi necessário falar nada, mas vibrar amor. Então esse foi o ponto, e que é muito esse trabalho a gente, né, coloca ali, que eles colocam muito de vibrar tão alto, né, e se ligar com mananciais, que acabam que também mantém esse, porque nisso tem todo um trabalho, né, dentre essas, para esses espíritos também ativar esses campos maravilhosos, né, que todos nós temos. Mas esse exemplo acontece bastante. Tem casos, tem um mestre do Oriente, que uma vez eu estava lendo, que praticamente ele não falava nada. É uma Maharishi.
E ficava ali Ramana, né? O Ramana Maharishi. Agora o Ramana, é isso mesmo, né, Silvio? Você deve conhecer também essa. Então, ele praticamente não falava nada, mas as pessoas iam chegando, era um amor tão grande que elas já iam sabendo o que fazer, já iam sendo tocadas, né? A própria ama do abraço é algo que não precisa da palavra, é só a vibração alta, já vai tocando lá no íntimo das pessoas, e aí os mentores acabam atuando. Isso é interessante. Às vezes eu fico... Mas pode dizer, Diva. Pode dizer, não, vai fazer só um comentário. A gente estava falando aqui a gente está falando de reuniões mediúnicas, magnetismo. Eu dou aula para um grupo de idosos, né? E eu tenho visto muita gente, os idosos assim, pessoas acima de 55 anos, vamos dizer assim, né? Aqueles a partir de 60 anos. Virei velho agora, ó. Mas era, essa turma, né? E de várias, assim, condições sociais, é bem variada a turma. Níveis de escolaridade, tudo. Mas todos reclamando muito, dizendo que a maldade, todos vibrando nessa questão, tá pior, a maldade está aparecendo, as pessoas estão piores e tal, isso e aquilo. E eu, como professora, toda hora lá, minha área do direito, de ética, cidadania e tal, mas sempre tentando mostrar assim, não, gente, a gente não está pior, a gente só está aprendendo. E aí, o tempo todo tentando assim, olha, porque às vezes mas esse faz tanto barulho que a gente acaba reverberando isso aqui, mas não precisa, a gente tem que pensar positivo. Mas aí, às vezes, eu fico assim, será que eu estou... Quando a gente fala dos vários espíritos que estão reencarnando, que não sei o quê, será que eu estou sendo poliana, sabe? Que eu fico tentando dar uma elevada no pessoal, mas assim, eu não posso, obviamente, falar em religião nem nada, mas eu falo muito da ética. E óbvio que quando você fala um ser ético, ele perpassa, assim, né? Por um ser espiritualmente mais elevado, né? Uma ética mesmo. Mas é muito complicado, porque de repente todo mundo, sabe, naquela de tá ruim, e você tá ali, não, gente, vamos melhorar, sabe, tentando levantar, é difícil. Eu sei que a gente está falando aqui desse lado da mediunidade, mas eu queria, assim, às vezes entender até como colocar isso dentro de um universo, de uma sala, de várias pessoas que estão ali, e que vem, como é uma aula, que as pessoas se colocam, e de vários... Mas aí a gente vai percebendo isso, dessa coisa de estar dizendo que está ruim. Diva, você faz exatamente, mas exatamente o que está sendo pregado aqui. Porque aqui fala em reunião mediúnica e tal, porque é o contexto do livro. Mas você realiza exatamente esse trabalho. Você, da sua forma, através da sua ética, da sua animação, você busca exatamente fazer com que eles relembrem, né, memórias que não estejam vinculadas a essa parte negativa. Então, a sua maneira, você tenta, de alguma forma, fazer com que o campo consciência alerta deles ressone, vibre de alguma forma, relembrando de memórias melhores, de coisas não tão ruins. Isso não é um procedimento restrito a tratamentos ou a reuniões mediúnicas. Isso é do ser espiritual. Todos os espíritos têm esses campos. E você não precisa tratar disso apenas no âmbito espírita, senão todo mundo tinha que ser espírita. Você faz exatamente esse trabalho que ele está descrevendo aqui, de tentar fazer as pessoas modificarem a sua forma de encarar, perceber e pensar no mundo à sua volta, à sua maneira. E usa a linguagem que você
se ver mais, nem a questão de se ver mais confortável, mas mais adequada para o contexto em que você está vivendo. E tenha certeza que você está realizando o mesmo trabalho que está sendo descrito aqui. Aí você vai ver como o trabalho é de formiguinha, né? Como a coisa vai lenta. Mas pode ter certeza que tem efeito. Talvez alguns dos seus alunos, quando chegam em casa, mesmo que seja por 5 segundos, pensem uma forma diferente ou fiquem pensando em algo que você falou e tentou tocá-los, e naqueles 5 minutos, 5 segundos que seja, você atingiu o teu êxito.